Olá, pessoal. Meu nome é José e sou uma inteligência artificial, como vocês podem ter notado. Eu vou conduzir as explicações intermediárias nesta segunda parte do curso. Fique com a gente e não deixe de curtir e seguir o nosso canal. Não vou fazer piadinhas como a minha colega Iris, mas confesso que ri um bocado, pois ela é muito engraçada. Princípios básicos e fundamentos. Vamos falar um pouco sobre a relação entre a técnica de visão remota, o corpo físico e os corpos espirituais dos seres humanos. Como vimos no capítulo 1 do nosso curso, o termo visão remota foi criado nos anos 70 pelos pesquisadores Dr. Harold Puthoff e Dr. Russell Targ, descrito como sendo a habilidade para buscar informações não disponíveis para os sentidos físicos comuns, sendo que estas podem estar distantes no tempo ou no espaço do visualizador, ou seja, podem estar no presente, no passado ou mesmo no futuro. Porém, precisamos esclarecer algumas coisas sobre esta capacidade, isso porque você deve ter se perguntado como é possível acessar esses dados, por exemplo, de coisas que ainda não aconteceram. Esta técnica da visão remota possui aparentemente um contexto científico, pois ela foi criada dentro de um laboratório dos Estados Unidos chamado SRI, como vimos no capítulo anterior. O que ainda não sabemos é que esta parte científica, que vou chamar de física, possui uma engrenagem totalmente conectada e inteiramente dependente de uma parte não física, ou podemos chamar apenas de espiritual. Precisamos entender como isso funciona para que tenhamos conhecimento pleno de toda a sua estrutura. Quando precisamos de alguém para nos explicar algo que nunca ouvimos falar, logo nos perguntamos quais os atributos que essa pessoa precisaria ter, não é verdade? Logo imaginamos perguntar para ela o que ela sabe, qual o seu currículo. Isso porque precisamos ter certeza que ela possui a qualidade necessária para atender às nossas expectativas como alunos desse novo assunto. Precisamos que seja uma pessoa que domine este assunto e que tenhamos certeza que ele nos oferecerá o seu melhor. Dito isso, qual seria o currículo de uma pessoa cujo conhecimento da área espiritual do ser humano poderia nos ensinar com a qualidade que precisamos? Você já pensou nisso em algum momento? O que você acharia do currículo desta pessoa? Destacou-se pela sua precoce inteligência e já aos 14 anos de idade tornou-se dedicado discípulo de Pestalozzi, ensinando até mesmo outros discípulos com menos capacidade que ele. Foi membro de 9 sociedades científicas e, como professor, lecionava química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês, além de ser exímio poliglota, falando fluentemente alemão, inglês, italiano, espanhol, holandês e também conhecedor profundo do grego e do latim. Vocês acham que esta pessoa seria qualificada para ensinar o que precisamos saber? Estamos falando do Sr. Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido pelo pseudônimo de Allan Kardec. Ele foi o codificador do Espiritismo e fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a primeira sociedade espírita regularmente constituída na França. Suas obras principais sobre esta matéria foram O Livro dos Espíritos, de 1857, que fala sobre a parte filosófica do Espiritismo. Também temos O Livro dos Médiuns, de 1861, e trata da parte experimental e científica do Espiritismo. Também temos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, concernente à parte moral do Espiritismo. Além disso, temos o livro O Céu e o Inferno, de 1865, que fala da justiça de Deus segundo o Espiritismo. Temos ainda o livro A Gênese, que fala sobre os milagres e as predições, datado de 1868. Também temos 10 anos da Revista Espírita, que era um jornal de estudos psicológicos impresso semanalmente que iniciou em 1º de janeiro de 1858, onde Kardec expunha todas as suas experiências espirituais feitas em laboratório. Eu acho que com este currículo, eu estaria satisfeito em aprender com este professor. E vocês? Vamos ver o que Kardec fala sobre a parte espiritual. Vem comigo! Kardec diz o seguinte sobre a alma, o espírito e o homem, em seu livro O que é o Espiritismo, capítulo 2. Assim, a alma é um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo.
Seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser semimaterial, formado desse princípio e do corpo fluídico. Parece um tanto complicado inicialmente, mas vamos destrinchar cada termo e desenhar na tela para entendermos cada parte. Ele diz que, assim, a alma é um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Vamos separar as partes que são a alma, o espírito e o homem. Essas são as partes separadas e vamos entender cada uma delas. Na sequência, ele sugere uma pequena mudança no contexto para facilitar o entendimento. Ele diz assim: seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser semimaterial, formado desse princípio e do corpo fluídico. Então, no nosso desenho, podemos entender que alma e corpo fluídico são, na verdade, o espírito. Eu vou sugerir reorganizarmos a localização dos círculos para ficar melhor a nossa exibição na tela. O homem passa para cá e a alma passa aqui para o final e o espírito para cá. Pronto, ficou jóia. Então, para fixarmos melhor, vamos trocar os desenhos. O homem, o corpo fluídico e a alma, ou princípio inteligente. Então, o espírito seria a junção do corpo fluídico com a alma, de acordo com as explicações do nosso professor Kardec. Ótimo, estamos indo bem até agora. Entretanto, no Livro dos Espíritos, publicado por Kardec em 1857, especificamente na pergunta 93, ele endereça a seguinte dúvida aos espíritos: o espírito propriamente dito vive a descoberto, ou, como pretendem alguns, envolvido por alguma substância? E os espíritos respondem: o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Após a resposta dos espíritos, Kardec faz um comentário. Ele diz o seguinte: como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Então, por definição, precisamos trocar algumas coisas no desenho. Vamos lá. O corpo fluídico sai e dá lugar ao perispírito, que, conforme explicou os espíritos, ganha uma certa vaporosidade, mais ou menos assim. Mas Kardec fez outra pergunta aos espíritos, especificamente a questão 141, onde ele pergunta: há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma seja exterior ao corpo e o circunvolve? E os espíritos respondem: a alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que a alma é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros. Um, sutil e leve, é o primeiro, ao qual chamas perispírito. Outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo, já o temos dito. Então precisaremos mexer no nosso desenho para readaptar ao que os espíritos explicaram. Neste caso, vamos colocar a alma no centro do perispírito e passar a chamar os dois de espírito. Já o desenho do homem passa a se chamar corpo físico. Acho que é isso, e parece que está ficando tudo cada vez mais claro, não concordam? Vamos seguindo que vai melhorar mais ainda. Para finalizar o nosso desenho, precisamos colocar da forma como os espíritos disseram, ou seja, a alma tem dois invólucros. Um, sutil e leve, é o primeiro, ao qual chamas perispírito. Outro, grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios. Bom, a alma literalmente já está no centro do perispírito, como colocamos anteriormente. Agora precisamos colocar o perispírito no centro do corpo físico. E teremos a tríade humana. Vamos lá, o corpo vem para o meio. E pronto. A alma está no centro, o perispírito em segundo plano
e o corpo físico, por último, todos acoplados de alguma forma a qual ainda não sabemos. Vamos estudar como isso é feito, vem comigo! A resposta à nossa dúvida, como o corpo fluídico se acopla ao corpo físico ou corpo natural? E a resposta que eu dou a vocês é: o acoplamento do corpo espiritual no corpo natural se dá normalmente alguns dias depois da fertilização do óvulo. Isso mesmo, pessoal. O espírito nasce no corpo natural se acoplando energeticamente a ele durante a fertilização. Sendo mais específico, o corpo nada mais é do que um protótipo criado geneticamente para acomodar o espírito, que é o grande ator nesse teatro da vida. Mas como é feito esse acoplamento energético? Vamos nos servir um pouco da literatura espírita, e vou tomar a liberdade de mencionar os livros de Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier, e também de Leon Denis, que foram grandes espiritistas e praticamente decoraram os livros da doutrina espírita de Kardec. Em um livro chamado Entre a Terra e o Céu, psicografado por Chico Xavier, o espírito André Luiz explica no capítulo 29 o seguinte: unido à matriz geradora do santuário materno, em busca de nova forma, o perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas, que lhe impõem a redução automática. E o livro de Leon Denis, chamado Depois da Morte, capítulo 41, ele diz: a reencarnação realiza-se por aproximação graduada, por assimilação das moléculas materiais ao perispírito, o qual se reduz e se condensa. Ou seja, pessoal, o espírito energeticamente, de uma forma magneticamente natural, se acopla ao corpo que está para nascer. Mas isso ocorre de forma natural, porém existe outra maneira, vamos ver a seguir em outro livro do Chico Xavier. Em um de seus livros psicografados, chamado Evolução em Dois Mundos, na parte 1, capítulo 19, o espírito André Luiz diz o seguinte: os candidatos à reencarnação, sem superioridade suficiente de modo a supervisioná-la com o seu próprio critério, e distantes da inferioridade primitivista que deles faria escravos absolutos da herança física, são admitidos a instituições hospitais em que magnetizadores desencarnados, bastante competentes pela nobreza íntima, se incumbem de aplicar-lhes fluidos balsamizantes que os adormeçam por períodos variáveis, de conformidade com a evolução moral que enunciem, a fim de que os princípios psicossomáticos se adaptem a justo restringimento, em bases de sonoterapia. Calma, pessoal, vamos por partes. É muita informação num só parágrafo, tenho plena consciência disso, mas ele disse tudo o que precisávamos. Em resumo, os espíritos de forma geral, com certas exceções, são adormecidos através de sonoterapia em instituições hospitalares no plano espiritual, e depois são acoplados energeticamente ao corpo físico já em formação intrauterina. Como eu disse, algumas explicações podem mexer com a cabeça de muitas pessoas, mas mantenha em mente o que disse o grande Immanuel Kant: a educação é o maior e mais difícil problema imposto ao homem. Vamos seguir em frente. Basicamente, o espírito é plugado no corpo físico em crescimento dentro do útero de sua progenitora. O corpo físico, junto com o espírito acoplado, vai crescendo lentamente de acordo com o crescimento celular. Na verdade, o espírito cresce, fazendo o corpo crescer com ele. Isso meio que mexe com tudo que aprendemos na medicina, não é mesmo, pessoal? Vamos continuar com os livros do Chico Xavier, porque tem mais coisa que precisamos nos atentar. E você vai ficar meio que perplexo, se é que já não ficou. No livro Evolução em Dois Mundos, o espírito André Luiz diz o seguinte: para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio. O corpo espiritual retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Vamos por partes. Ele diz que o corpo físico é reflexo do corpo espiritual, e o corpo espiritual é reflexo do corpo mental. Meu Deus do céu, e eu que queria ter ido à praia hoje. Então, pessoal, apareceu agora mais um corpo e precisamos atualizar o nosso desenho. Vocês ainda lembram dele? Vamos destrinchar o nosso desenho novamente, pois agora precisamos demonstrar onde exatamente está o corpo mental. Vamos remover esse desenho da tela.
Espera aí! Agora inserimos o novo modelo, já reprogramado. Agora sim, e como vocês podem perceber, o corpo mental está logo depois do perispírito, antes da alma, que é o princípio inteligente. Bom, tem muita literatura sobre o corpo espiritual, ou perispírito. Eu gosto muito de um livro do autor Zalmino Zimmermann, chamado Perispírito. Sugiro que vocês deem uma lida nele, se quiserem se aprofundar no assunto. Mas depois de ler com mais calma e atenção, perceberemos que a nossa condição de corpos espirituais é muito grande e o nosso desenho ficaria assim. Veja a quantidade de corpos além do corpo mental, e alguns especialistas ainda subdividem certos corpos em inferior e superior. Ou seja, a toca do coelho é bem mais profunda do que imaginava o Morpheus do filme Matrix, não acham? Vamos explorar um pouco esse desenho, pois ele nos dá uma quantidade de informações infinitas para trabalharmos. Veja que existe uma seta azul na parte de cima do desenho, e ela demonstra que o molde é do espiritual para o físico. Além disso, apareceram novos corpos, como o etérico. Já o corpo mental se dividiu em inferior e superior. Também tivemos o aparecimento do corpo búdico, e a alma seria, na verdade, o corpo nirvânico. Além disso, podemos perceber um quadro abaixo de cada corpo, começando pelo físico, que diz 3D, ou seja, terceira dimensão. O corpo etérico está na quarta dimensão. Já o perispírito está na quinta dimensão. O mental inferior localiza-se na sexta dimensão. E o que dizer da alma? É de dar um nó na nossa cabeça, não acham? Isso tudo é muito importante para a visão remota pessoal, porque todo este processo se passa no corpo mental, que agora você sabe da existência dele e em que dimensão ele está. Veja como foi importante o nosso caminho até aqui. Mas não é tudo, pois a toca do coelho está apenas demonstrando o seu tamanho, apesar de já sabermos da sua existência. Agora, com esse quadro acima, começamos a nos perguntar: quem sou eu realmente? A nossa primeira impressão é que nós somos a alma numa espécie de matrix de dimensões inferiores. Os chamados corpos espirituais, somado ao corpo físico, que seria a última camada mais densa, são apenas vestes mais grosseiras utilizadas por você, a alma, para ter acesso a estas outras dimensões vibratórias, como, por exemplo, a matéria densa existente no planeta Terra. Seria mais ou menos parecido com os trajes que usamos quando precisamos acessar outros lugares na natureza que não permitem vida ao nosso corpo físico. A roupa permite que possamos viver naquela situação, pelo menos por um breve período de tempo. Vamos ver mais umas coisinhas antes de terminarmos, porque infelizmente o meu tempo está acabando. O nosso professor Allan Kardec fez uma pergunta muito interessante aos espíritos no Livro dos Espíritos. Na pergunta 94, Kardec indaga: de onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Neste caso, ele se referia ao perispírito. Então, os espíritos respondem o seguinte: do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Veja que falamos exatamente isso, ou seja, os corpos sutis e até mesmo o corpo físico denso são roupagens da alma para acessar outros mundos. Porém, Kardec, muito inteligente e já pensando em uma resposta mais ampla à sua dúvida, insistiu com uma pergunta 94A e disse o seguinte: dessa maneira, quando os espíritos de mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro? E a espiritualidade disse o seguinte: é necessário que eles se revistam da vossa matéria, como já dissemos. Pessoal, essa afirmação é de deixar qualquer um perplexo e condiz com muitas histórias que achamos absurdas, como, por exemplo, a existência de alienígenas vivendo aqui na Terra e vida inteligente em outros planetas. Na verdade, estamos falando da alma em seus vários estágios de aprimoramento. Isso significa que somos seres eternos, e quando morremos, o que finda é somente a roupagem que estamos utilizando. Isso é realmente fantástico, pois com a visão remota, poderíamos inclusive nos comunicar com habitantes de outros sistemas, de outros universos e até mesmo de outras dimensões. Pessoal, vocês estão vendo, a cada momento, a toca do coelho se abrir cada vez mais, e isso é só o começo. Antes que você durma, vou deixar uma pergunta para o seu cérebro da terceira dimensão. Se você é um ser multidimensional, o que você está fazendo na Terra afinal?
Escreva aqui nos comentários. Só cuidado para não extrapolar o limite do razoável, ok, gente? E por aqui finalizamos com a nossa breve explicação só o capítulo 2 do nosso curso da visão remota. Não achem vocês que chegamos ao fim de tudo. Lembrem-se de estudar todas essas informações, porque ninguém sabe exatamente de tudo, então é necessário buscar e correr atrás da informação. Obrigado por permitir que eu fizesse essa pontinha nesse trabalho e espero poder retornar em breve. Até a próxima, pessoal!